Oi galerinha, tudo bem? Eu voltei para nós fazermos a correção do PET volume 3, semana 2, que vai falar um pouquinho sobre uma civilização chamada de Mesopotâmia. Vamos começar na questão número 1. A Mesopotâmia foi palco das primeiras civilizações da nossa história. Os sumérios, em aproximadamente 3.500 a.C., já tinham formado uma série de cidades que se destacaram como as mais importantes da região. Ur, Uruk, Nippur e Lagash eram conhecidas como cidades-estado, ou seja, eram independentes entre si. Esse povo se dedicou ao comércio local e também com outras cidades distantes. Com o crescimento dessas atividades, os sumérios começaram a registrar suas transações comerciais. Esses registros eram feitos pelos escribas em tabuletas de argila, como podemos observar na imagem a seguir. E aí tem uma imagem, tá? De uma tabuleta de argila, onde eles registravam aí alguns dos seus documentos. Eram feitos pelos escribas. Vamos lá, vamos começar. Após analisar a imagem, responda as questões abaixo. Letra A. Quem eram os escribas e qual o seu papel na sociedade da Mesopotâmia? Os escribas eram aqueles que eram responsáveis por escrever e registrar tudo aquilo que fosse necessário, as atividades comerciais, o recolhimento de impostos, as leis, etc. Pessoal, nessa atividade eu fiz a correção escrita e eu estou lendo as respostas para facilitar para vocês, porque a atividade está vindo muito grande, tá? Então, se eu ficar dando uma desviada aqui no olhar, é porque eu estou lendo a resposta que eu coloquei para facilitar, tá? Senão vai ficar um vídeo muito extenso. Vamos lá para a letra B. Como se chamava a escrita criada pelos sumérios? Essa escrita aí tinha o nome de escrita cuneiforme. Letra C. Em relação à imagem, de que maneira os povos mesopotâmicos faziam os registros comerciais? Então, vamos lá. Os escribas registravam em tabuletas, né, como se fossem pedras de argila, utilizando aí um objeto específico que tinha, ele era pontiagudo e ele servia para fazer esses símbolos e esses sinais que vocês estão vendo aí na imagem. Letra D. Você consegue entender o que está escrito na tabuleta? Não, né? A gente infelizmente não domina aí a escrita cuneiforme. Segundo a legenda, que tipo de registro está contido na imagem? Pessoal, a legenda é o que está aí escrito logo abaixo da imagem, né? Que são algumas informações que contém nessa imagem aí que você está vendo. Então, a legenda está registrada a venda de um edifício e de um homem que foi escravizado. Vamos para a próxima. Letra E. Como era feita a escrita na Mesopotâmia? Eu já falei um pouquinho aí para vocês numa questão anterior. Os povos da Mesopotâmia escreviam através de desenhos e símbolos. A escrita era feita por um objeto em forma de cunha, era um objeto pontiagudo, né? E é justamente por isso que essa escrita recebeu esse nome, né? O objeto que se chama cunha, escrita cuneiforme. Letra F. Qual a importância para os povos sumérios do registro por meio da escrita? Por que a escrita foi importante para eles? Esse registro era uma forma de registrar tudo aquilo que eles julgavam importante para a administração. Então, tudo aquilo ali que eles julgavam que era importante ficava registrado, ficava documentado através da escrita. Isso facilitava para a sociedade como um todo e principalmente para aqueles que eram responsáveis por administrar essa civilização. Vamos agora para a questão número 2. Durante o Império Babilônico, logo após a unificação da Mesopotâmia, o imperador Hammurabi ganhou destaque por ter criado um dos primeiros códigos de lei, o Código de Hammurabi. Esse código era composto por centenas de leis, muitas delas baseadas em costumes dos povos sumérios e também em códigos anteriores ao reinado do imperador babilônico. E aí tem a imagem com a legenda, né, que explica o que está representado aí nessa imagem. Letra A.
Descreva o que você observa na imagem acima. O que você está vendo nessa imagem aí? Eu coloquei. Conforme a legenda, a imagem mostra o código de Hammurabi. Próxima. Você consegue identificar o que está escrito? Por quê? Coloquei que não, né? Pelo mesmo motivo da questão anterior. Nós não conseguimos identificar que códigos são esses, que símbolos são esses que representam a escrita cuneiforme. Letra C. Por que o Código de Hammurabi foi tão importante para o sucesso do governo de Hammurabi? Vamos lá. As leis, elas existiam apenas de forma oral. Com o Código de Leis na forma escrita foi importante porque facilitou a administração do imperador. Até porque também serviu para unificar toda essa civilização. Então, todos eles seguiam ali os mesmos critérios, as mesmas regras, as mesmas leis. Claro que, lembrando que existiam as diferenças sociais, das classes sociais. Então, as leis, infelizmente, modificavam um pouquinho de acordo com a classe de cada pessoa. Vamos para a próxima. Qual a importância de um código de leis? Vamos lá. As leis, elas são importantes para se estabelecer uma harmonia social, para se estabelecer aquilo que é permitido ou não, para determinar as consequências para aqueles que não respeitam os direitos e deveres naquela sociedade. Então, para que nós possamos viver em harmonia, para que um respeite o espaço do outro e saiba também qual é o seu espaço, é que existem essas leis. A letra E. Nos dias atuais, qual é o nosso mais importante código de leis? É a nossa Constituição. O nosso conjunto de leis está presente no que a gente chama de Constituição. A próxima, letra F. O Código de Hammurabi também ficou conhecido por integrar a lei de Talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. O que quer dizer essa expressão? O que quer dizer? Você já ouviu falar olho por olho, dente por dente? Isso significa o quê? Que a punição, isso naquele tempo, tá? Que a punição ela deve ser proporcional ao crime cometido. Por exemplo, se um homem arrancar o olho de outro, ele também deve ser punido com o olho arrancado. Então, é como se fosse o crime que eu cometi, eu vou sofrer essa mesma consequência. Letra G. Nos dias atuais, as leis funcionam segundo a lei de Talião? Explique. Atualmente, em muitos lugares, as penas são muito rigorosas, havendo até a pena de morte. Mas, na maioria das vezes, ela não é proporcional ao crime cometido. Vou dar um exemplo para vocês, o mesmo que eu acabei de citar na questão anterior, Se uma pessoa arranca o olho de alguém, quando ela é julgada e ela é condenada, não quer dizer que ela também vai perder esse olho, A pena, na maioria dos lugares, atualmente, a pena ela é revertida de outra forma, Pode ser prisão, pode ser algum outro tipo de penalidade, mas geralmente não é olho por olho, dente por dente, como era na Mesopotâmia. A próxima questão, vamos lá para número 3. Para além da questão religiosa, os mesopotâmicos fizeram grandes inovações na arquitetura e na escultura, adorando o uso de arcos e os baixos relevos. Pesquise no livro didático ou na internet e liste as principais descobertas dos mesopotâmicos nas áreas listadas abaixo. Então, tem aí para você citar alguns exemplos de descobertas na astronomia, matemática e escrita. Eu coloquei um exemplo e você acrescenta os outros que você achar conveniente. No primeiro aí, astronomia. O que eu coloquei? Que eles conseguiram mapear o movimento do céu, o movimento do sol, das estrelas e da lua. Na matemática, os sumérios foram as primeiras pessoas na Terra a desenvolver o conceito de contagem. O que era esse conceito? Era para facilitar na hora, por exemplo,
de pagamentos, na hora de trocas comerciais, né? Essas contagens, elas favoreceram esse tipo de transação comercial. E na escrita, os sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita, que é a chamada de cuneiforme. Então, eles foram vamos dizer assim, os inventores da escrita. Eles criaram esse sistema de escrita. Claro que hoje existem vários outros tipos, mas eles foram os pioneiros, pelo menos ao que se tem, né, registrado até a atualidade na história. Vamos lá para a letra A da número 3. Após identificar as principais descobertas dos mesopotâmicos na astronomia, matemática e escrita, responda às questões. A. Qual a importância dessas descobertas para os povos mesopotâmicos? Isso serviu para quê? Para facilitar o dia a dia dessa civilização, né? Todas essas descobertas aí auxiliavam a todos eles no seu dia a dia, principalmente quem vivia aí na parte administrativa. Letra B. As descobertas feitas pelos mesopotâmicos impactaram apenas a sociedade da época? Não. De que maneira essas descobertas influenciaram outras sociedades? Essas descobertas impactaram na sociedade atual também, pois nós também utilizamos muitos desses conhecimentos, talvez não da mesma forma, né? Mas a gente sabe que muitos tiveram origem nas descobertas mesopotâmicas e ao longo do tempo eles foram se desenvolvendo, foram melhorando, intensificando as pesquisas, intensificando as descobertas, foram melhorando. Mas a origem de muitos dos nossos conhecimentos estava lá nessa sociedade. Letra C. Quais dessas descobertas ainda são utilizadas nos dias atuais? Eu coloquei aí 2 exemplos, tá? Primeiro, a escrita, de outras variadas formas, mas nós utilizamos o sistema de escritas, hoje é fundamental na nossa sociedade atual, e o código de leis, né? Nós precisamos desse código de leis para que nós possamos viver de uma forma muito melhor na sociedade. Então foi isso, gente. Corrigimos hoje então o PET 3, semana 2, e semana que vem nós voltamos com a semana 3.